Glória a Deus. Boa tarde, gente. Graça e paz. Glória a Deus. Muito bem, muito feliz. Vocês aguentam me escutar mais uma vez? Então tá bom. Então vamos embora. Vocês aguentam, vamos embora. Abre comigo a sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos 1, 19. Romanos capítulo 1, versículo 19. Vamos para a palavra. Romanos 1, 19. Romanos capítulo 1, versículo 19. Pode sentar, gente, fica à vontade. Desculpa. Romanos 1, 19. A Bíblia diz: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Vocês oraram por mim? Deixa eu orar por vocês uma vez mais. Feche seus olhos. Muito obrigado, Senhor, por mais um momento que nós temos aqui, Pai. Nós te pedimos auxílio, nós te pedimos iluminação no entendimento, nós te pedimos sabedoria e revelação no Teu Espírito, a fim de que nós saiamos daqui, Senhor, compreendendo quem Tu és. Nós queremos Te conhecer profundamente, Pai. Fala conosco, abre os nossos olhos e ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Gente, estou com a minha renite atacada, peço desculpa para vocês, já que passa. Era o pé, vocês lembram que eu cheguei manco? O pé até está tranquilo, agora a renite que deu uma atacada. Vamos lá. Texto de Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. O apóstolo Paulo vai falar acerca dos atributos de Deus que estão impressos na sua criação. Então, Deus imprimiu parte de quem Ele era na sua criação, a fim de que nós possamos conhecê-lo também por meio da ordem criada. A pergunta quem Deus é, já foi feita por uma criança, já foi feita por um pai de família, por uma mãe de família, por um trabalhador, por um teólogo, por um filósofo. Essa pergunta já foi feita por todas as pessoas, porque essa pergunta é aquela pergunta que se encaixa na nossa vida como uma questão existencial. Então, dificilmente, obrigado, meu irmão, dificilmente você vai perder uma noite de sono, ou vai ficar encostado ali no travesseiro pensando acerca de quanto que é 7 vezes 8. Geralmente o raciocínio lógico, o pensamento matemático não vai roubar os seus pensamentos, como uma questão existencial rouba-nos por vezes. Então a pergunta quem Deus é geralmente é algo que fica passando na nossa cabeça constantemente. A gente fica questionando quem Deus é. Você vai tomar banho, isso fica dentro de você. Você vai deitar, isso fica com você. Você começa a conversar com as pessoas e essa pergunta fica dentro de você porque ela nos deixa inquieto. E eu ouso dizer, gente, que essa pergunta é a pergunta mais importante da nossa vida. Responder a pergunta quem Deus é vai te nortear, vai te direcionar a responder as demais perguntas da sua vida. Então, presta atenção. A pergunta quem Deus é a pergunta mais importante da sua vida. É natural o homem fazer essa pergunta, o ser humano fazer essa pergunta em um determinado momento da sua vida. Porém, no mesmo texto que nós lemos, em Romanos 1, 28, o apóstolo Paulo vai trazer uma advertência, um aviso, acerca do abandono dessa pergunta e quais são as consequências de se abandonar essa busca do conhecimento de quem Deus é. Paulo fala em Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem as coisas que não convêm. Então Paulo está falando que a prática iníqua, a prática pecaminosa, ela flui, ela é fruto do abandono do conhecimento de Deus. Quando você abandona buscar quem Deus é, a sua prática natural desaguará em uma prática de pecado, em uma prática de iniquidade, porque a pergunta central da vida do homem é quem Deus é.
O apóstolo Paulo fala das consequências do abandono, mas o apóstolo Paulo traz uma outra advertência também no mesmo texto que nós lemos, acerca de se ter um conhecimento equivocado sobre Deus. Então, abandonar o conhecimento de Deus, abandonar a busca pelo conhecimento de Deus é algo ruim, mas buscá-lo conhecer da forma errada também é algo ruim. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 21 e 22. Romanos 1, 21 e 22. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Então o apóstolo Paulo está falando, olha, sempre que você busca um conhecimento de quem Deus é, que não glorifica esse Deus como Deus, você está se tornando um insensato, um tolo, você está se tornando um sábio de acordo com a luz deste mundo. Nós temos até aqui uma pergunta dentro do nosso coração. Nós somos inquietos por natureza para conhecermos ao Senhor. Temos então esse anseio inato de conhecer a Deus, mas também temos uma advertência das Escrituras: não pode ser de qualquer forma. A busca pelo conhecimento de Deus não pode ser realizada de qualquer forma, ainda que o seu ser te mova, te instigue a buscá-lo, a conhecê-lo em profundidade. O apóstolo Paulo, só recapitulando, fala que o abandono do conhecimento, que seria deixar de buscar, tratar com desleixo e desatenção, é pecado. Mas ele fala também que o conhecimento equivocado, o conhecimento errado acerca de quem Deus é, também é pecado, que seria a substituição de um Deus verdadeiro revelado por algo criado conforme os nossos próprios anseios pecaminosos, um Deus passível de controle. O A.W. Tozer, ele escreveu um livro muito bom, aliás, recomendo que vocês leiam, chama O Conhecimento Santo, e ele fala o seguinte: a essência da idolatria é criar pensamentos sobre Deus que sejam indignos dele. Vou repetir. A essência da idolatria é criar pensamentos sobre Deus que sejam indignos dele. Geralmente nós evangélicos temos uma prática de condenar os católicos por se prostrarem diante de um gesso, de um pedaço de barro e coisas do tipo, como se somente aquilo fosse idolatria, e de fato aquilo também é idolatria. Porém, além da prática de se curvar diante de um gesso, quando você cria um pensamento que ele é totalmente a parte da revelação de quem Deus é, você também está idolatrando um Deus que não existe. Então, pensar em Deus conforme os seus pensamentos pecaminosos é tão idolatria, quanto você se portar ou se prostrar diante de um ídolo. Porque ao invés de você se prostrar diante de um ídolo que está à sua frente, você se prostra diante de um ídolo que foi criado na sua cabeça. Então existe esse desejo, nós queremos conhecer a Deus, mas existe a advertência: não pode ser de qualquer forma. Então hoje, nesse momento, de forma bem rápida, eu queria pensar com vocês acerca de 4 palavras para o conhecimento de Deus. Eu pretendo ser bem didático aqui. Nós vamos pensar sobre esse tema nesse momento. 4 palavras para o conhecimento de Deus, ou do processo de conhecimento de Deus. Pode passar, por favor. A primeira palavra, gente, é uma palavra muito bonita. Essa é a última. Vai lá na primeira. Isso, olha que bonita essa palavra, ó. Cognoscibilidade. Vocês saíram domingo à tarde da sua casa, cansados, para ouvir uma mensagem. Vocês vão aprender o quê? Cognoscibilidade. Você vai chegar na sua esposa, na hora que acabar o culto, e falar: nossa, que mulher mais cognoscibilidade. Você vai comer um prato de comida e fala: olha que cognoscibilidade. Mas vou explicar para vocês o que significa essa palavra aqui. Se a gente dividir ela, fica mais fácil de entender. Então nós temos cognoscibilidade. Basicamente é a habilidade da cognição. Então, a habilidade que o homem tem de conhecer, a habilidade que o homem tem de aprender. Você tem uma habilidade de aprender. Você não sabia andar, e aí a habilidade que você tem, cognitiva, te favoreceu, então você aprendeu a andar. Você não sabia ler, e a sua habilidade cognitiva te trouxe a oportunidade de aprender a ler. E assim, as demais coisas da vida. Fato é que cognoscibilidade vai basicamente estar resumida nessa frase aqui embaixo: que se pode conhecer ou que pode ser conhecido.
Salmos 145, versículo 3. Salmos 145, versículo 3. Nós temos um aspecto da palavra cognoscibilidade, mas no que diz respeito a Deus. Salmos 145, versículo 3. A Bíblia diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Então a Bíblia está falando, a Bíblia está afirmando aquilo que nós afirmamos de acordo com a palavra que nós colocamos aqui, cognoscibilidade, que é possível conhecer a Deus, ao ponto do salmista trazer esse atributo específico: grande é o Senhor. Para o salmista concluir que Deus é grande, ele partiu de um ponto em que ele consegue aprender acerca da grandeza de Deus. Mas o salmista termina falando que a sua grandeza é insondável, a sua grandeza não tem limites, a sua grandeza é infinita. Então, de fato, o ser humano pode conhecer a Deus, mas não pode conhecê-lo por completo. Eu vou citar mais 2 salmos para você. Salmo 139, versículo 6. Salmo 139, versículo 6, a Bíblia diz: tal conhecimento de Deus, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que eu não posso atingir. Romanos 11, 33, o grito de louvor do apóstolo Paulo. Ele fala o seguinte, Romanos 11, 33: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Então a Bíblia está nos garantindo que sim, é possível conhecer a Deus, sim, é possível saber quem Deus é, mas por conta da nossa limitação intelectual e a limitação do nosso coração, nós jamais vamos conhecer a Deus por completo. Gente, é meio que um princípio lógico. Como que você pega o infinito e coloca dentro do finito? Então nossa mente, ela é finita, ela não consegue compreender o infinito. Por isso a beleza de Deus é insondável. Isso não significa que nós não podemos conhecê-lo, e eu reafirmo, nós podemos conhecê-lo, mas não podemos conhecê-lo de forma completa. E isso deve nos instigar, meus irmãos, porque você nunca vai ficar cansado ou enjoado de buscar o conhecimento de Deus. Porque cada dia que você se dedica na busca por saber quem Ele é, o seu coração conhece uma faceta que o Senhor não tinha revelado anteriormente, porque se Ele revelasse tudo de uma vez, a gente jamais ia compreender quem Ele é. Então é impossível enjoar, é impossível cansar da busca de quem Deus é. É impossível o conhecimento se tornar enfadonho, chato, cansativo, porque quanto mais o buscamos, mais vamos conhecendo uma parte. Quanto mais o buscamos, mais vamos conhecendo uma parte. Então lembra que os anjos estão na eternidade agora cantando Santo, 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 e permanecerá assim por toda a eternidade. A palavra santo do grego significa separado, mas nós lemos a Bíblia de acordo com a visão judaico-cristã, então é uma perspectiva judaica. E santo, de acordo com a língua hebraica, significa incomum, que não é comum a nada, que não tem compatibilidade com nada, alguém que é diferente de todas as coisas. Então quando os anjos estão cantando Santo, 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 eles estão contemplando a cada milésimo de segundo na eternidade uma parte que Deus vai revelando a eles, e isso não tem fim. É como se constantemente a igreja se voltasse para Ele e cantasse incomum. E aí Deus mostra uma outra parte do seu ser, a gente fala incomum. E aí Ele mostra uma outra parte do seu ser, e assim será por toda a eternidade, porque Ele pode ser conhecido, mas não será conhecido por completo, porque o seu ser é infinito. Agora, se essa palavrinha, cognoscibilidade, a habilidade da cognição, vai nos afirmar que Deus pode ser conhecido, mas não pode ser conhecido por completo, a Bíblia vai falar que, apesar de não podermos conhecê-lo por completo, nós podemos conhecê-lo de modo verdadeiro. Então vamos aqui só para a gente não perder. Deus pode ser conhecido, porque Ele nos deu a habilidade da cognição, beleza? Ele não pode ser conhecido por completo, mas não significa que Ele não pode ser conhecido de modo verdadeiro. Então ainda que você não conheça a Deus por completo, o que você conhece de Deus, de acordo com a revelação que Ele deixou a nós, é um conhecimento verdadeiro. Então, João capítulo 17, versículo 3, Jesus vai falar assim:
João 17:3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então Jesus está falando que a vida eterna se resume a uma só coisa: conhecer a Deus eternamente, de modo verdadeiro. Mas Jeremias capítulo 9, versículo 23 também nos traz mais um aspecto do conhecimento de Deus. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então o profeta está falando para a gente que a glória do homem é ter o conhecimento de Deus. Então lembra, apesar de não podermos conhecê-lo por completo, nós podemos conhecê-lo de modo verdadeiro. Então sempre haverá, gente, um mistério no que diz respeito ao conhecimento de Deus, porque quanto mais o conhecemos, mais somos atraídos a conhecê-lo. E escuta, nós nunca vamos ser surpreendidos por um aspecto, por um atributo de Deus que seja parte das Escrituras, porque ele nunca vai se contradizer. Então vamos supor, nós sabemos que a Bíblia declara que Deus é justiça. Jamais Deus será injusto, porque isso iria contra a revelação que Ele nos entregou. A Bíblia está aqui como parâmetro confiável do conhecimento de Deus, e ela nos traz atributos específicos, e nesses atributos específicos nós podemos confiar, porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. Ele não vai mudar em 2050 de acordo com o atributo que a gente quer, sendo que a Bíblia declara que Ele não é aquilo que nós estamos pensando que Ele é de fato. Então, todo o conhecimento que nós temos de Deus, ele é de alguma forma incompleto por conta da sua grandeza, mas ele é verdadeiro se estiver fundamentado nas Escrituras. Agora, se a primeira palavra é cognoscibilidade, que significa que se pode conhecer, que pode ser conhecido, vamos para a segunda palavra. Sempre que nós vamos conhecer a Deus, gente, por conta da nossa dificuldade de aprendizado, e como eu disse, nós somos seres limitados, nós precisamos fragmentar a Deus de alguma forma, a fim de que nós possamos conhecê-lo. Se Deus se revela por completo, dificilmente nós vamos conseguir conhecer Ele por completo, porque nós não temos capacidade de assimilar tanta revelação. Então imagina só, vou te explicar o que eu quero dizer. A segunda palavra é atributos. Atributos é basicamente assim: eu estou diante de vocês aqui agora, e eu sou casado, sou filho, sou marido, sou pai, e só que nesse momento, a parte de mim que vocês estão conhecendo é o Leonardo como pregador. Então vocês estão se relacionando com o Leonardo como pregador. Significa que eu sou só um pregador? Não. Significa que eu estou mostrando uma parte para vocês, a fim de que fique mais fácil o aprendizado de vocês acerca de quem eu sou. Então, no que diz respeito ao conhecimento de Deus, os teólogos entenderam que conhecê-lo por seus atributos ficaria mais fácil para a gente aprender quem Ele é. Então, dentro dos atributos, nós temos dois tipos de atributos. O primeiro atributo, eu queria ler com vocês 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22. 2 Samuel 7, 22. Caso você não saiba o que significa a palavra atributo, atributo significa perfeições divinas, aspecto do caráter de Deus, qualidades permanentes e exatas da sua natureza. 2 Samuel capítulo 7, versículo 22, nós temos o primeiro tipo de atributo que Deus se revela a nós, a primeira forma que Ele se revela a nós. A Bíblia diz: como és grande, ó Senhor nosso Deus, não há ninguém igual a Ti, como temos ouvido dizer, somente Tu és Deus, não existe nenhum outro. De novo, como és grande, ó Senhor nosso Deus, não há ninguém igual a Ti, como temos ouvido dizer, somente Tu és Deus, não existe nenhum outro. Então Samuel está falando para a gente que existem atributos de Deus que são específicos da sua natureza, e eu posso usar como exemplo para vocês alguns que eu destaquei aqui. Primeiro, Deus é independente. Deus é independente no seu ser, Ele não depende de ninguém. Deus, Ele é autoexistente, Ele não foi criado, não foi gerado, Ele é autoexistente por toda a eternidade.
Deus vive a triunidade com a Santíssima Trindade. Deus, ele é onipresente, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onisciente. Esses atributos que nós conhecemos de Deus são partes que Deus foi revelando a nós, a fim de que nós pudéssemos conhecê-lo de forma mais profunda. E Samuel se impressiona então com a revelação de quem Deus é, tamanho a grandeza do nosso Deus, e como Ele tem, somente Ele, e eu repito, somente Ele tem atributos que são incomunicáveis, que Ele não comunica, que Ele não compartilha com os homens. Então, quando conhecemos a Deus, o choque da glória nos impressiona, tamanha a beleza de quem Ele é. Porém, existe um segundo tipo de atributo, que nós poderíamos chamar de atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis seriam os atributos que Ele compartilha conosco. Então são atributos que geralmente nós temos enquanto seres humanos. Efésios capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo vai falar. Esse texto aqui me deixa sempre com uma dificuldade, gente. Efésios 5, 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vamos ser sinceros, Paulo elevou muito a barra aqui, né? Como é que eu vou imitar Deus? Mas é essa a instrução bíblica para nós. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Só é possível nós imitarmos a Deus se Deus partilhar, se Deus comunicar, se Deus compartilhar conosco dos seus próprios atributos. Então, quando a gente vê um símbolo, um sinal de amor entre nós, nós estamos contemplando uma pequena parte de quem Deus é impressa na humanidade. Então, quando um pai pega o filho no colo, dá um beijo, dá um abraço, fica ali junto com o filho, quando nós vemos um casal, o marido e a esposa dando um abraço, algo mais afetuoso, nós estamos contemplando parte do amor de Deus que foi revelado no meio da humanidade. Quando nós vemos também a beleza, quando nós contemplamos a beleza nos seres humanos, nós estamos vendo fragmento daquele que é a plenitude da beleza. É como se nós fôssemos um espelho, e Deus deixa que nós venhamos refletir a sua glória uns para os outros. O outro atributo que Ele compartilha conosco também é a santidade. Então, todas as vezes que você age em santidade, você está copiando Deus os seus atos, a fim de que, por uma pequena partícula da santidade na sua vida, Deus possa ser conhecido como aquele que é a santidade em sua plenitude. Quando nós agimos em fidelidade, nós estamos expressando, nós estamos compartilhando um atributo que Deus compartilhou conosco. Quando nós demonstramos conhecimento, sabedoria e zelo, nós estamos demonstrando aquele que é a plenitude do conhecimento, aquele que é a plenitude da sabedoria e aquele que é a plenitude do zelo. Os atributos, gente, nos revelam que Deus quer ser conhecido por nós. Fato é que Deus coloca parte de si na criação, Deus coloca parte de si no universo, Deus coloca parte de si nos seres humanos, porque constantemente Ele tem o desejo, Ele tem a vontade de se revelar à humanidade. Tanto que no fim dos tempos, se nós lermos Romanos 1, 28, Paulo vai falar que os seres humanos serão indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Isto é, todo ser humano tem a consciência de que Deus existe, não de que Ele é Pai, mas de que Deus existe, porque isso foi impresso no universo, isso foi impresso na humanidade. Aquele momento quando vocês estão diante desse oceano, dessa praia maravilhosa que vocês têm aqui, e aí vocês ficam sentados ali contemplando a beleza da criação de Deus, você fica pensando, cara, por trás disso daqui, existe um ser que é pleno na sua beleza, que compartilhou com a praia pequenos fragmentos que já me impressiona. Então imagina o tamanho de quem Ele é. É como se Deus quisesse se revelar a nós, é como se Deus quisesse se revelar a nós, e Ele colocasse alguns quadros. Então imagina que o nosso quarto é o universo, imagina que o nosso quarto é o universo, e aí Deus começa então a colocar pequenas partes de si no universo, a fim de que o homem possa olhar e pensar, nossa, é muito bonito, existe algo que vai além disso. Quando você sobe para uma montanha e contempla lá de cima os vales, os montes, você fala, nossa, quanta beleza,
aquilo é só reflexo de alguém que é belo por completo. Quando você está tendo o seu prazer de se alimentar num prato de comida, aliás, vocês estão de jejum, né, gente? Esse pastor é crente, gente. Já me levaram umas 3 vezes à churrascaria, os caras permanecem no propósito. Vocês estão muito bem servidos com a liderança de vocês, viu? Então, Deus pega partes de si e Ele imprime na ordem criada. Deus pega parte de si e imprime na criação, porque constantemente Ele quer se fazer conhecido. Deus tem o desejo de ser conhecido por nós, gente. Deus tem o desejo de ser conhecido por nós. Se não fosse o bastante Ele comunicar por meio da criação, Ele se coloca no nosso meio e nós olhamos para o nosso irmão e a gente fala: nossa, que ato bonito, cara, nossa, que ato justo. Isso expressa a plenitude daquele que é a justiça. O D.A. Packer, ele vai falar uma frase também no Conhecimento Santo, que é a seguinte: conhecer a Deus é crucialmente importante para a nossa vida. Para quem não conhece a Deus, o mundo é um lugar estranho, louco e penoso, e viver nele é algo decepcionante e desagradável. Despreze o conhecimento de Deus, e você estará sentenciado a si mesmo, a passar a vida aos tropeções como um cego, como se não tivesse nenhum senso de direção e não entendesse aquilo que o rodeia. Deste modo, poderá desperdiçar a sua vida e perder a sua alma. Conhecimento de Deus, gente, é algo essencial para nós. Sabe, conhecê-lo tinha que ser o nosso maior desejo do coração. Saber quem Ele é, saber a sua natureza, tinha que ser algo que mais queima dentro de nós. A reunião dos crentes tinha que ter uma marca, a reunião daqueles que se ajuntam a fim de conhecer a Deus. Conhecer a resposta quem Deus é a resposta mais importante que você precisa ter na sua vida, meus irmãos. Agora, se a primeira palavra é cognoscibilidade, que seria Ele pode ser conhecido, a segunda palavra é atributos, a terceira e a quarta palavra no processo do conhecimento de Deus é essa daqui que eles vão colocar agora aí para mim, por favor. Terceira e quarta palavra que nós temos acerca do conhecimento de Deus, essas duas palavras aqui: fome e sede. Gente, para a gente responder a nossa pergunta, quem Deus é, a resposta que vem a nós por meio de tudo aquilo que nós chegamos construindo até aqui é que nós devemos buscá-lo como um faminto, um sedento, para que nós venhamos o encontrar como resposta. Apesar da teologia ter a sua funcionalidade de nos servir de alguma forma, apesar da leitura bíblica ter a sua funcionalidade de nos servir de alguma forma, se você não busca Deus como um sedento, como um faminto, você não compreendeu ainda quem Deus é. Gente, Deus não é palavras. Deus não é palavras. Nós temos aqui a revelação bíblica que foi revelada a nós por meio de palavras, mas Deus foi manifestado em sua plenitude na pessoa de Cristo Jesus. Então nesse momento tem um homem de 33 anos, de matéria, de carne e osso, que tem barba, cabelo branco, que está sentado no trono à direita de Deus Pai, e esse Deus que foi manifestado em Cristo tem o desejo de ser conhecido por nós. Então é você entrar no seu quarto, fechar a porta e começar a pedir uma coisa: Senhor, se revela a mim. Senhor, se revela a mim. Senhor, eu tenho o desejo de te conhecer. Senhor, eu tenho o desejo de te conhecer, porque quando eu te conhecer, as demais coisas da minha vida serão transformadas. Meu irmão, se você não é movido pela fome do conhecimento de Deus, nós precisamos questionar se você nasceu de novo. Sabe, se dentro de você não queima o desejo pelo conhecimento de Deus, nós precisamos rever, gente, se você nasceu de novo. Porque a eternidade se resume em um versículo: a eternidade será conhecer a Deus e o seu Filho em quem Ele se manifestou. Se você não quer conhecer a Deus hoje, o que você vai fazer na eternidade junto com Ele? Se hoje você não consegue separar um momento do seu dia para você entrar no seu quarto, fechar a porta e ficar em secreto com Ele, por que você quer a eternidade junto com Ele, gente? Não faz sentido.
A fome e a sede que nós precisamos ter para buscar quem Deus é algo essencial no ser humano. Gente, escuta o que eu vou te falar. Deus quer tanto ser conhecido por nós. Deus quer tanto ser conhecido por nós, que Ele revelou a si mesmo, como eu disse para vocês, na criação. Então, olha o que o salmista diz em Salmo 19, versículo 1. Salmo 19, versículo 1. Salmos 19, versículo 1. Desculpa, gente. Salmos 19, versículo 1. A Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até o confim, ou os confins do mundo. Deus pega parte de si e se revela a nós por meio da ordem criada. Como se não fosse bastante, Deus pega e coloca uma fome dentro do ser humano, a fim de que essa fome possa ser parte da revelação de que Ele deseja ser conhecido por nós. Salmo 63, versículo 1. Olha isso, Salmo 63, versículo 1. Salmo 63, versículo 1, a Bíblia diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto eu viver, em teu nome levanto as minhas mãos, como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante as vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. À sombra de tuas asas eu canto de alegria. A minha alma pega-se a ti, e a tua mão direita me ampara. Olha o versículo 1 comigo de novo. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Gente, falaram uma mentira para nós. Geralmente a gente pensa que crente e prazer são o oposto. Então a gente pensa que crente não pode ter prazer, tanto que o mundo acha que a nossa vida é chata, porque é como se o crente não pudesse ter prazer. Só que, gente, isso é uma enorme mentira que contaram pra gente. Sabe qual que é o problema do crente? Se contentar com pouco prazer. O problema verdadeiro do crente é se satisfazer no pecado, que dá um pouquinho de prazer. Então, aqueles que têm problema com pornografia, vai diante da pornografia e consome pornografia, tem um relapso de prazer e acha que aquilo está satisfazendo ele. Aqueles que se consomem ou que pecam na ganância, vai, trabalha, levanta dinheiro, quer dinheiro, e tenta aí ter um relapso de prazer e pensa que aquilo está satisfazendo ele. Só que, gente, sabe qual que é o verdadeiro problema do crente? É se contentar com pouco prazer, porque o nosso Deus é um Deus de delícias. Se nós nos dedicássemos em ter prazer em Deus, nós não cairíamos no pecado que a gente cai constantemente, gente. O seu problema é se satisfazer em pouco prazer. Se você buscasse aquele que é o prazer em sua plenitude, a nossa vida seria transformada, gente. É você comer as migalhas, enquanto o pão da vida está disponível a você. Enquanto aquele que detém todo o prazer, enquanto aquele que tem o poder de satisfazer o seu ser, está disponível totalmente, você não consegue separar tempo para ter intimidade com Ele, se deleitar na sua pessoa, porque escuta, todas as vezes que o seu corpo pede para o pecado, o seu corpo está doente, ele está precisando de uma só pessoa, Deus. Ele é a plenitude do prazer que nós podemos nos deleitar de forma santa. Quando você busca Deus
quando você se dedica no conhecimento de Deus, quando você faz como o salmista: eu te busco ansiosamente, eu te busco de forma desesperada, como a terra seca anseia por uma chuva, eu estou ansiando por ti, Senhor. Por quê? Porque tu és o meu deleite, tu és a satisfação do meu ser. Sabe por que você anda infeliz, gente? Sabe por que você anda frustrado por aí? Porque você não está deixando o seu coração deleitar onde ele foi criado para deleitar. Deus, a pessoa de Deus. Então olha isso, cara. Deus coloca quem Ele é no universo, na ordem criada. Deus coloca uma fome dentro do ser humano a fim de buscá-lo, como se não fosse bastante. Eu acho que Deus pensa assim: cara, os meus filhos são meio lerdinhos. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou entrar na história e eu vou demonstrar quem eu sou por meio de uma pessoa. Então Deus envia o Cristo, porque nós não conseguimos enxergar a Deus na ordem criada. Nós não conseguimos enxergar a Deus por meio da nossa fome, mas Cristo vem ao mundo como aquele que é a plenitude de Deus. E a Bíblia fala em Colossenses capítulo 1, versículo 13: Ele, Cristo Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Olha essa parte: porque Deus achou por bem que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo seu sangue, por meio da cruz, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra ou quer nos céus. Então é como se Deus falasse: olha, vocês não tiveram a capacidade de me reconhecer por meio da ordem criada, vocês não conseguiram me reconhecer por meio da fome que eu coloquei internamente dentro de vocês para me buscar. Então eu venho até vocês em Cristo, a fim do que, gente? De que Ele fosse conhecido por nós. O desejo de Deus, gente, é ser conhecido pela sua criação. O desejo de Deus é ser conhecido pela sua criação, ao ponto de que Ele torna parte da criação a fim de facilitar o conhecimento de quem Ele era. Agora, meu irmão, se você não se satisfaz no conhecimento de quem Deus é, as demais coisas não vão te satisfazer, porque você foi criado para conhecê-lo. Se essa não é a inquietação número 1 do seu coração, talvez você ainda não compreendeu o Evangelho. O Evangelho é a comunicação de que aqueles que estavam mortos em seus pecados e delitos ganharam nova vida em Cristo, a fim de que a partir dessa nova vida em Cristo tivesse um novo e vivo caminho. Para quê? Para que nós possamos conhecer quem Deus é. Deus quer ser conhecido por nós, e Deus quer ser conhecido por nós muito mais do que a gente quer conhecer Ele, gente. Todas as vezes que você dedica na busca do conhecimento de Deus, você está se dedicando a corresponder à vontade que está dentro do coração de Deus. Imagina só, gente, a gente chegar aqui e hoje, pela enorme graça de Deus, se eu levar meu filho numa loja de brinquedo e eu falar para ele, eu tenho um filho que chama Theo, né? Como vocês viram ali. Eu falar para ele: Theo, escolhe aí um brinquedo, vai, o pai vai te dar. Divide 10 vezes, 12 vezes o cartão de crédito, dá para pagar tudo certinho. Imagina só. Aí o Theo fica lá olhando: eu quero um presente, pai. Isso, qual presente você quer, filho? Aí imagina o Theo olhando para os carrinhos, para os hominhos, para a bola. Imagina o Theo olhando para tudo aquilo lá que está lá diante dele, e ele fica: pai, o senhor vai me dar o que eu quero? Sim, filho, eu vou te dar o que você quer. O que você quer? Pede para mim, vai, pede, eu tenho condição, o que você quer? Aí Theo fala: pai, o que eu quero? E ele olha para tudo aquilo que ele queria. Aí ele para por um minuto e ele pensa assim: pai, eu quero o Senhor. Imagina, gente, quando Deus estiver no nosso meio perguntando: fala, filho, o que vocês querem? Eu sei que vocês estão passando por um momento de dificuldade, todos nós passamos por um momento de dificuldade, e a gente fica ali: o que nós quer, Deus?
Aí a gente lembra, pô, tem um boletim ali que precisava ser pago. Pô, tem um probleminha aqui que precisava ser consertado. Mas Deus, nós estamos aqui e o que nós queremos de verdade é o Senhor. Eu sonho um dia que a igreja vai se reunir com uma só vontade. A vontade de ter Deus. A vontade de conhecer Deus. Apesar das outras necessidades, nós confessamos: Senhor, a minha maior necessidade é conhecer a Ti. Por isso a nossa reunião tem um só alvo: conhecer a Ti. Só que, gente, Deus, o nosso Deus, Ele é meio perseguidor da sua criação. Deus nos persegue. Olha que loucura. Deus persegue a sua criação, tamanha a vontade que Ele tem de se revelado. Ao ponto do salmista, no Salmo de número 139, abre comigo aí, Salmo 139, versículo 1, esse salmo aqui ele é incrível. Salmo 139, versículo 1. Salmo 139, um clássico salmo davídico. Salmo 139, versículo 1. Olha esse texto e vê se o nosso Deus não é um Deus que nos persegue. Salmo 139, versículo 1. A Bíblia diz: Senhor, Tu me sondas e me conhece. Sabe quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Observas o meu falar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou na minha língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cerca por todos os lados, e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. Essa parte. Para onde eu me ausentarei do Teu Espírito? Para onde eu fugirei da Tua face? Se eu subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará, e a Tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se tornou noite. Até as próprias trevas não serão escuras, e a noite será tão clara como o dia. Para Ti, as trevas e a luz são as mesmas coisas. Olha isso, gente. Pois Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças Te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando eu acordo, ainda está comigo. Talvez você não entendeu. Quando você era uma substância ainda informe, quando você não tinha forma no útero da sua mãe, a face de Deus contemplava você, antes de você ter consciência de que esse Deus existe. Quando você cresce, a face de Deus que contemplou você no útero da sua mãe, determinou os dias da sua vida, olhando, estando, contemplando você constantemente. Quando você pega alguma coisa e sobe no mais alto monte, a face de Deus está lá. Se você desce o mais profundo abismo, a face de Deus está lá. Se você voa para o lugar mais distante do mundo, a face de Deus está lá. Por quê? Por que Ele nos persegue tanto assim? Por que Ele não para de andar atrás de nós? Por que Ele não para de nos buscar? E a resposta é uma, gente. Porque Ele quer ser conhecido por nós. Quando você era bebê, a face dele já estava te contemplando. Na verdade era para que você pudesse contemplá-lo. Quando você cresce, a graça, a providência divina já te colocava em lugares estratégicos, a fim de que você pudesse contemplá-lo. Quando você faz o que você faz,
Você percebe Deus a todo momento. Por quê? Porque Ele quer se revelar a nós. Gente, o nosso Deus não é um Deus distante, é um Deus de perto, um Deus que tem vontade de ser conhecido por nós. Talvez nós estamos caindo em pecado, gente, porque nós abandonamos a busca do conhecimento de Deus. Porque quando nós voltarmos à busca do conhecimento de Deus, tudo aquilo que precisa ser reajustado tomará a sua devida forma. Por quê? Porque a pergunta central da nossa vida vai nortear as outras perguntas menores. Deus deseja ser conhecido, gente. Ele se revelou nos dando a habilidade de conhecê-lo. Ele se revelou por meio de seus atributos. Ele se revelou em Cristo. Ele continua se revelando por meio do Espírito Santo. Por quê? Porque Ele quer ser conhecido. Gente, eu quero que essa frase entre dentro de você como se fosse uma flecha, para que amanhã você acorde cedo pensando nisso. Deus quer ser conhecido. Para que amanhã você vai trabalhar pensando nisso. Deus quer ser conhecido. Para que tudo que você faça na sua vida, você faça a partir de um princípio. Eu quero conhecer a Deus. Mas é que, não, você nasceu para vencer. Você, meu irmão, eu nasci para conhecer a Deus. Isso é o bem mais precioso que Ele pode te dar. Gente, escuta o que eu vou te falar. Às vezes eu entendo muito de coração quando alguém fala assim: o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir na sua vida. Só que, gente, eu entendo. Mas a questão é que o melhor de Deus já veio. E não é o quê, é um quem. Jesus Cristo. O melhor que Deus podia nos dar. E Ele nos deu. Ele nos deu Cristo, a fim de que o relacionamento fosse restaurado e nós pudéssemos conhecê-lo, gente. Sabe, imagina, eu termino com esse exemplo. Imagina que você está em casa, na sua casa, aí você percebe que perdeu a chave do carro. Aí você tinha que, tipo assim, você perdeu a chave do carro, você fala: cadê a chave do carro? Olha lá e tal, não está em nenhum lugar. Olha aqui, não está em nenhum lugar. Tudo bem, depois eu acho. Agora, imagina que você perdeu a chave do carro e tem alguém na sua casa passando mal. Alguém que talvez teve um infarto fulminante, alguém que teve um AVC, alguma coisa, e você perdeu a chave do carro. Meu amigo, como que você ia procurar a chave desse carro? Você ia derrubar o guarda-roupa, tirar a roupa, erguer o sofá, jogar, porque você estava desesperado. Era uma questão de risco de vida. Então a sua busca demonstraria a urgência daquele que precisava de algo. Sabe que parece que nós estamos buscando a Deus, gente? Como se simplesmente a gente tivesse perdido uma chave e não houvesse necessidade disso. Amanhã eu vou no culto, segunda-feira tem reunião de mulheres, domingo que vem tem uma reunião. Isso não é um desesperado. Desesperado é aquele que compreende: cara, se eu não buscar Deus hoje eu morro. E aí você acorda de manhã com um fascínio. Quer eu vou trabalhar, quer eu esteja em intimidade com Deus, em todos os momentos eu quero conhecê-lo. Porque, gente, o nosso Deus é tão belo que Ele se manifesta de forma ordinária. Quando você, mãe, está lá fazendo a comida, quando você está lá lavando a louça, quando você, pai, está trabalhando em algum lugar, você começa a ver beleza, você começa a ver o cuidado de Deus, a providência, o livramento que Ele te deu, o cuidado ali, é Ele querendo se revelar a nós. Nós precisamos aprender, gente, a contemplar Deus no ordinário. Além do extraordinário, que é muito importante, a manifestação gloriosa. Mas sabe, o simples fato de vocês passar pela praia de vocês, olhar ali e pensar: meu Deus, que beleza. Você está diante de um prato de comida e pensar que a sua verdadeira satisfação não é naquele prato, mas que ela te impulsiona a se alimentar do pão da vida. É você contemplar um pai amando um filho, uma esposa amando o marido e pensar: cara, o quão amado eu sou por Cristo como a sua noiva. É você ver o pai brincando com o filho e pensar assim: cara, o quão amado eu sou pelo pai. Quando eu era criança, eu termino com esse exemplo, por conta do nosso horário. Quando eu era criança, eu já contei isso à tarde, mas não contei a outra parte. Meu pai, ele era caminhoneiro. E ele foi caminhoneiro por muitos anos. Eu lembro que ali, 10, 11 anos de idade, e assim, eu sou meio introspectivo, gente, eu não sou muito de falar, sou mais quieto. Depois que eu vou conhecendo a galera, eu vou me soltando. E meu pai também, se estivesse aqui, ele estaria no cantinho, sentadinho, quietinho, que ele também não é muito de falar.
Então você imagina, um filho novo que não fala, o pai que não fala, não rola relacionamento, né? Aí meu pai teve uma ideia. Ele pensou assim: todas as vezes que eu chegar da viagem, eu vou chamar o Leonardo para lavar o caminhão comigo. E aí meu pai ficava tipo 5, 10, 15 dias fora de casa por conta das viagens normais, né? E eu lembro que chegava então, determinado dia, meu pai ligava para minha mãe chama Luciara, aí falava: Lu, tô chegando, leva o Leonardo lá na rua. Aí minha mãe falava: ó, vamos lá que seu pai tá chegando. Aí, gente, a criancinha de 10, 11 anos de idade, eu ia correndo, pequenininho, tá? E aí eu ficava lá na porta de casa. E aí se eu fechar os olhos eu consigo enxergar esse movimento do meu pai vindo com um caminhão branco, grande, tinha aquela antena de rádio do lado, caminhãozão enorme, e eu, uma criança, imagina só, contemplando ali, morrendo de saudade do meu pai. E eu falo: meu pai tá chegando. Meu pai, pela graça de Deus, é meu herói, como um esposo, como pai, é o meu maior referencial. Eu tive essa enorme graça de Deus de ter um bom referencial dentro de casa, E eu lembro que eu ficava ali e tal, aí meu pai vinha lá na frente com o caminhão, ele dava farol, jogava o caminhão para lá e para cá e tal, e buzinava, e eu ali: meu pai tá chegando. Aí ele parava o caminhão do lado de casa assim, e era um caminhão enorme. Eu não sei se o caminhão era enorme ou que eu era pequeno, né? Mas na minha cabeça ele era grande. E aí eu lembro que meu pai parava o caminhão, soltava o freio, aí ele descia, eu posso fechar o olho, eu enxergo, gente, ele com a malinha azul de lado, ele vindo, dando um abraço, um beijo na minha mãe, dava um abraço, um beijo em mim e falava: Leonardo, vai lá dentro e pega a mangueira que nós vamos lavar o caminhão junto. Imagina uma criança de 10 anos de idade, gente. Eu lembro que eu corria lá dentro, aí eu pegava a mangueira, eu pegava o sabão, colocava lá, vinha arrastando pequenininho ali e tal, conectava, jogava água ali no caminhão, pegava a bucha e começava a lavar o caminhão com meu pai. Aí eu tava aqui, gente, lavando o caminhão, a bucha caía no chão, eu tava nem aí, já pegava e passava de volta. Só que sabe qual que é a grande questão? É que se meu pai quisesse o caminhão limpo, ele ia levar num lava rápido. O que meu pai queria de verdade era ter comunhão com o filho dele. Em outras palavras, meus irmãos, se Deus quisesse um bom serviço, vamos ser sinceros, Ele não ia chamar a gente. Só nós sabemos quanto nós vacilamos com Deus, gente. Só nós sabemos quantas mancadas que nós damos com Deus. O que Ele quer de verdade, meus irmãos, é ter intimidade com os seus filhos. Então tudo que a gente faz é uma desculpa, porque o que Deus quer é se fazer conhecido a nós. Eu lembro que eu falava para meu pai, eu estava lá lavando o caminhão com ele, e aí ele perguntava: e aí, como é que foi sua semana? Eu falava: pai, deu uma brigada lá na escola, lá, não sei o que. Aí ele me corrigia como pai. Eu lembro que ele perguntava: o que você tem pensado? O que você quer ser quando você ficar mais velho? Aí eu falava isso: meu pai, pensa bem, cara, por que você não faz isso? Meu pai ia liberando meu destino. E aí ele me corrigia, ele demonstrava amor, ele jogava água em mim. Por quê? Porque ele estava aprofundando o relacionamento de intimidade comigo. O foco nunca foi o caminhão, o foco nunca foi o serviço, o foco sempre foi se relacionar com Deus. Porque se Deus precisasse de servos, Deus não nos chamaria. Você chega atrasado no culto, meu irmão. Você não consegue entregar uma coisa que seu pastor pediu no dia certo, na hora certa. O que Deus quer, gente? É relacionamento conosco. Tudo isso aqui que nós estamos fazendo aqui, é uma desculpa, porque Deus quer se revelar a nós. A pergunta é: o quanto de fome você tem acerca disso? Quanto você almeja ver seu pai chegando no caminhão? Quanto você quer ouvir seu pai falar como é que foi a viagem dele? Porque, gente, o nosso Senhor está numa viagem, e nós estamos aqui morrendo de saudade dele. Daqui a pouco ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai encontrar uma igreja que estava ali do lado, pulando, falando: Senhor, não acredito que o Senhor está voltando. Eu estou me alegrando de contemplar e ver que o Senhor está retornando. Senhor, como eu estou alegre. Ou você será indiferente ao retorno do Senhor? Porque se isso não queima dentro do seu coração hoje, meu irmão, não vai queimar na eternidade. Por isso eu só falo uma coisa para vocês: tenham fome e sede do conhecimento de quem Deus é. É você andar por aí aéreo. O povo fala: nossa, você está desfocado. Não é que eu estou focado naquilo que realmente é importante. Ele quer ser conhecido por nós. Fique de pé no seu lugar.
Nós vamos orar. Eu queria que todos fechassem os olhos nesse momento. Todos com os olhos fechados. E eu queria fazer um convite de forma bem rápida. Nós temos pouco tempo. Mas eu queria que você que precisa ter mais fome e sede do conhecimento de Deus viesse aqui para frente. E na verdade eu sou o primeiro a estar aqui, gente. Eu queria que vocês viessem aqui como um ato declarando: Senhor, forma dentro de mim um espírito sedento da sua presença. Todos nós com os olhos fechados. Eu queria que fosse uma busca sincera nesse momento, que fosse algo declarado do seu coração, não somente dos seus lábios. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, os teus filhos por meio de Cristo Jesus. E Pai, nós nos reunimos, nós chegamos até aqui com diversas necessidades, e o Senhor sabe de todas elas. O Senhor sabe como que por vezes a falta de dinheiro nos aflige, como as preocupações com a família, com as preocupações com o trabalho tem nos afligido. Senhor, de fato isso nos preocupa por vezes, porque nós somos seres humanos, Senhor. Mas Pai, nesse momento nós queremos declarar uma coisa: que acima das nossas preocupações secundárias, nós temos um anseio, Senhor, é ver a Tua face. Nosso coração não encontra descanso enquanto não descansar em Ti, Senhor. E nesse momento nós clamamos, eu clamo, Senhor, pela vida de cada irmão e de cada irmã que está aqui nesse lugar. Faça com que o Seu Espírito repouse sobre nós, Senhor. Repouse sobre nós, trazendo fome e sede do Teu conhecimento. Pai, que nós estejamos atentos à revelação de quem Tu és. Pai, que a fome por Ti venha nos mover. Senhor, que o desejo de Te conhecer queime dentro do nosso coração.